Se você busca viver de renda e quer ações defensivas, com certeza você já ouviu falar da Taesa, uma queridinha do mercado, uma das maiores pagadoras de dividendos que temos. Mas é uma ação que divide opiniões. De um lado, nós temos os investidores, apaixonados pelos dividendos. Do outro, nós temos os analistas preocupados com o endividamento. Nesse vídeo, nós vamos analisar alguns indicadores fundamentalistas que vão dizer se a Taesa é uma empresa que merece ou não receber o seu dinheiro, ou seja, para que você invista nela. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você como sempre. Antes dos números, eu preciso deixar todo mundo no mesmo patamar sabendo o que é a Taesa. A Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica, mais especificamente do subsetor de transmissão de energia elétrica. Lembrando que quando eu falo desse setor de energia elétrica, eu tenho geradoras de energia elétrica, transmissoras de energia elétrica e distribuidoras de energia elétrica. Então a Taesa é aquela empresa que pega a energia que foi gerada e leva até o distribuidor que depois vai escoar essa energia para o consumidor final. E ela é remunerada pela RAP, Receita Anual Permitida, que traz uma previsibilidade de caixa muito grande, porque os contratos são longos. Para exemplificar para você, imagine que você tem um veículo e você não utiliza esse veículo. Você chega para o seu vizinho e fala para esse vizinho, você quer alugar o meu carro? E o seu vizinho concorda. E aí você celebra um contrato ali de 5 anos de aluguel desse veículo por R$ 2.000 mensais. Então você sabe que pelo período de 5 anos, todos os meses você vai receber R$ 2.000 pelo aluguel daquele carro. E não importa se o seu vizinho utilizou esse carro uma vez, 2 vezes, 50 vezes ou 300 vezes. Você vai ser remunerado independente do vizinho utilizar ou não o seu carro. É a mesma coisa com a Taesa. Pelo simples fato de disponibilizar a sua linha de transmissão, ela já é remunerada. Pouco importa quanta energia foi gerada pela geradora ou quanta energia foi consumida ali pela distribuidora. Pelo simples fato de disponibilizar suas linhas, ela já é remunerada pela RAP. Por isso é considerado o setor filé mignon, o setor nobre do setor de energia, porque traz grande previsibilidade, contratos longos, e isso é muito bom não só para a empresa, como também para o investidor. E já vamos entrar aqui nos slides para analisarmos alguns dados fundamentalistas para você decidir se é uma empresa que merece ou não receber o seu aporte. Vem comigo. Então aqui, nesse slide que foi retirado do site Fundamentos, eu vou analisar a receita líquida. E a Taesa é uma empresa que sempre teve receitas sólidas, e essas receitas da Taesa, elas são interessantes porque são indexadas ao IPCA ou ao IGPM. Isso significa que essa receita está protegida do poder corrosivo da inflação. Isso é muito bom, porque a Taesa, de forma inteligente, protege o poder de compra do seu dinheiro ao indexar a sua receita ou ao IGPM ou ao IPCA. E essa receita da Taesa, ela foi crescente. No relatório divulgado no primeiro trimestre desse ano, essa receita cresceu aproximadamente 10% comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Então esse gráfico evidencia para nós que essa receita é crescente. E nesse próximo slide nós temos o lucro líquido. Quando eu falo de margem líquida da Taesa, sempre foi atrativo, entre 30% e 35%. Mas um detalhe, nós estamos utilizando o lucro líquido regulatório e não o lucro líquido com base no IFRS. O IFRS, tanto para receita quanto para lucro, é um indicador que ele é mais complexo de ser calculado. Ele sofre muita interferência, por exemplo, da taxa de juros, da inflação, valor futuro, valor presente, é muito mais complexo de calcular. Então, para você ter uma ideia real dos resultados da empresa, analise quando for investir para você fazer o aporte, o lucro líquido regulatório e não o IFRS. Nesse sentido, o que acontece aqui com esse lucro líquido regulatório da Taesa? Com base nos dados do primeiro trimestre, agora de 2026, esse lucro líquido regulatório foi de aproximadamente R$ 193 milhões, um valor considerável, um valor muito bom. Mas aqui tem um ponto de atenção e com certeza você já observou isso quando você bateu o olho nesse gráfico. Desde 2021, o lucro da Taesa vem caindo, e de forma considerável. Você observou no primeiro slide que as receitas estão subindo, mas o lucro da Taesa, já há aproximadamente 4 ou 5 anos, vem caindo cada vez mais. E uma pergunta que fica, qual seria o motivo desse lucro cair cada vez mais, se é uma empresa no setor atraente, como eu disse? No próximo slide aqui, nós vamos falar do endividamento dela. E quando eu falo de endividamento da Taesa, a dívida líquida EBITDA,
ela tem um endividamento considerável. É um dos maiores endividamentos dentre as suas pares. Varia o endividamento da Taesa entre 3,5 e 4 vezes. Para você ter uma noção, se eu comparasse com a ISA Energia, que também é uma empresa do setor de energia elétrica, a ISA tem um endividamento de 3,6. Quando eu falo da Alupar, este endividamento é de aproximadamente 3. CPFL, 2,3. E se eu fosse analisar, por exemplo, a CEMIG, seria algo entre 1,5 e 2 vezes. Então, dentre as suas pares, a Taesa possui um dos maiores endividamentos. E qual que é o problema? Quando eu falo da empresa de setor de energia elétrica, é comum essa empresa se endividar. Isso é comum. Por quê? Tanto para ela ter dinheiro para participar de novos leilões, como também para aumentar, por exemplo, no caso da Taesa, as suas linhas de transmissão, aumentar a sua operacional, que é o CAPES ali falando. Então é comum esse endividamento. O problema é esse endividamento em cenário de juros altos, como nós temos visto nos últimos anos. Taxa Selic é 14%, 15%. Isso pressiona e atrapalha o resultado operacional da empresa. Por isso, a Taesa tem tido cada vez lucros menores. Esse é um dos fatores, na verdade, o fator mais preponderante e o que mais tem chamado a atenção dos analistas. E se eu tenho uma empresa com lucros cada vez menores, automaticamente isso vai interferir no quê? Nos dividendos e às vezes no payout dessa empresa. Analisando aqui esse próximo slide que foi tirado do site Status Invest, nós sabemos que a Taesa sempre teve um histórico de um bom payout. O que é payout, Rodrigo? É a porcentagem dos lucros que são distribuídos a título de proventos para os acionistas. A Taesa sempre teve um payout entre 80% e 100%, um excelente payout. Ela sempre pagou bons dividendos. Nos últimos anos, entre 7% e 8% ao ano. Excelentes dividendos. Mas o dilema que fica é, até quando a Taesa vai manter esses dividendos? Porque, com o endividamento alto como ela tem, o lucro caindo cada vez mais, até quando esses dividendos vão se sustentar? Porque a Taesa, a fim de manter a sua fama e a sua política de distribuição de dividendos, como você observa nesse slide, desde 2022, há 4, 5 anos, ela vem distribuindo mais dividendos do que ela tem tido de lucro. Ou seja, ela está distribuindo mais do que ela está arrecadando. Ela está distribuindo mais do que ela tem recebido de lucro. E isso não é saudável. Eu já falei isso para vocês em vários vídeos aqui. Nenhuma empresa que gasta mais do que ela arrecada é uma empresa que tem um futuro promissor lá na frente. Isso pode acontecer em casos específicos, sim, mas isso não pode ser uma política da empresa. A Taesa, para manter a sua política de boa pagadora de dividendos, ela está distribuindo mais do que ela arrecada. E isso não é inteligente, porque como nós vimos, o lucro está caindo. A receita está crescendo? Tá, mas o lucro está caindo. Então, a Taesa é um ponto de atenção. Esse endividamento, essa distribuição maior do que ela tem arrecadado, é um ponto de atenção que você tem que observar para tirar suas próprias conclusões, se é uma empresa que merece ou não receber o seu aporte, receber os seus investimentos. Então, voltando aqui comigo, vamos falar de pontos fortes e pontos fracos da Taesa. Pontos fortes. É uma empresa que tem previsibilidade de caixa. São contratos longos. Lembra do exemplo do carro que eu dei no começo do vídeo? Então, uma vez que a empresa fez o contrato, ela sabe exatamente o quanto ela vai receber por mês e por ano. E os contratos da Taesa são contratos de 20, 30 anos. Então é excelente, é um excelente negócio. Além do mais, é uma empresa que tem no seu DNA, inclusive de forma forçada recentemente, o pagamento de dividendos. Ela sempre pagou bons dividendos. Isso é muito bom para o investidor previdenciário, para o investidor que gosta de receber de dividendos. E também é uma empresa que tem um operacional muito interessante, porque está no setor considerado filé mignon, a área nobre do setor de energia, que é o setor de transmissão. É um setor considerado pelos investidores o melhor setor quando eu falo de energia elétrica. Pontos negativos da Taesa. Primeiro, a sua alavancagem, a sua dívida, que como nós vimos está beirando 4 vezes aí. Isso é um ponto de atenção que você tem que observar, porque isso tem interferido nos lucros da empresa. Além do mais, outra coisa, término e reajuste de contratos. Os contratos da Taesa têm que ser reajustados. E como tem sido feito esse reajuste? Muitos desses contratos vão terminar agora entre 2030 e 2032,
contratos relevantes e com um certo impacto no resultado da empresa. Então, o ponto de atenção que você tem que observar. Além do mais, a Taesa é uma empresa muito sensível, não só à inflação, porque a sua receita, nós já falamos, que é indexada ao IPCA e IGPM, como também à taxa de juros. Quando a taxa de juros está alta, como está agora, isso prejudica a sua dívida, porque a sua dívida ela vai ser atualizada ali com base em algum indicador relacionado à taxa básica de juros, ou CDI, ou, por exemplo, a taxa Selic. Então é importante você analisar esses dois pontos, os pontos fortes, os pontos bons, mas também esses pontos de atenção, principalmente endividamento, a alavancagem e a situação da sensibilidade aí, tanto à inflação como também à taxa de juros. E a pergunta que fica é a seguinte: deixou de ser uma boa empresa, Rodrigo, porque tem endividamento, o lucro está caindo? Não deixou. Continua sendo uma empresa. Está no setor perene, o setor de energia elétrica. Está no melhor subsetor desse setor perene. É uma empresa que tem uma larga experiência naquilo que faz. Ela pode estar passando por uma fase difícil? Pode. Rodrigo, você tem a Taesa na sua carteira? Eu tenho Taesa na minha carteira de investimentos. Não estou recomendando compra, até porque já faz aproximadamente aí uns 3, 4 anos que eu não compro Taesa mais. Comprei no passado, fui muito feliz, teve uma valorização gigantesca, recebi muitos dividendos, não vendi a minha posição, continuo com ela, mas não tenho comprado recentemente. Eu acho que tem outras oportunidades melhores no mercado aí. Mas é uma empresa que, como eu disse, está no setor perene, tem um negócio extremamente lucrativo, na verdade, tem um negócio extremamente atrativo, não tem sido lucrativo para a Taesa, por quê? Por causa do endividamento dela. Quando ela começar a melhorar esse endividamento, que nós vimos que está crescendo cada vez mais, quando ela voltar a ter lucro, que nós vimos que está caindo, com certeza vai ser uma empresa que eu voltaria a aportar. E um detalhe, tá? Tudo que eu trouxe aqui não é recomendação de compra nem de venda. É apenas para que você saiba exatamente no que você está investindo. Principalmente por aquele ponto que eu mostrei no sentido do que a Taesa continua distribuindo bons dividendos, mas já faz mais de 4 anos que ela não produz resultados satisfatórios para distribuir esses dividendos que ela tem distribuído. E isso é perigoso no longo prazo. Mas vamos continuar analisando. Então agora você tem informações para decidir se vai investir ou não na Taesa. Isso é algo que você vai decidir. Isso é o que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, curte, compartilha, comenta. Fala aqui embaixo para mim. Qual empresa de energia elétrica você investe? Taesa? Alupar? Semig? Comenta aqui com a gente qual empresa você está investindo recentemente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu fizer aqui. Então era isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá.